já Samuel era morto. E todo o Israel tinha chorado. E o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Esaú havia desterrado os necromantes e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus, vieram e acamparam em Sunem. Reuniu Saul a todo Israel e se acamparam em Giboá. Vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, e nem por profetas. Poder do Senhor. Esse texto bíblico que acabamos de ler retrata uma das histórias mais desastrosas, dramáticas do Velho Testamento. E por que não dizer, um dos textos que não há um consenso comum devido às controvérsias de interpretações que atinge esse texto. Faço questão de pregar sobre esse texto para esclarecer, para nortear aquilo que a Bíblia apresenta para nós no sentido de oportunidades. Esse texto bíblico me faz pensar sobre a trajetória que todos nós temos que viver. Profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, ele nos deixou a seguinte mensagem: buscai ao Senhor enquanto é possível eu ter um tempo que eu não posso achar Deus. É possível em algum momento eu procurar Deus e não encontrá-lo. O texto que acabamos de ler retrata exatamente isso. O desespero deste homem chamado Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, ungido. Preguei na Santa Ceia sobre as características que Saul teve, de quantas coisas boas que Deus o cercou. Mas hoje eu quero tratar deste último momento da vida de Saul. Entende? Ele reinou durante 4 décadas, 40 anos. Toda a história tem seu contexto. Existe uma lei de semeadura. Muitas vezes estamos vivendo, não é um ocaso, não, é a colheita daquilo que plantamos lá atrás. Algumas pessoas leem esse texto e têm um problema com Deus. Mas hoje eu queria, em nome de Jesus, que você sair daqui entendendo o que eu quero falar. Não complica seu coração. Mas eu preciso te dizer uma coisa, e é muito sério que eu tenho que falar para você. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele está acima de todos, de tudo. O salmista, no capítulo 8 de Salmos, ele expressa dizendo assim: o que é o homem para que dele te lembres? Quem somos nós para Deus se lembrar de nós, para ter tanto carinho, tanto amor? O problema é que o ser humano tem caminhado em caminhos totalmente desconcertantes, porque o homem passou a ser o centro de tudo, como se Deus trabalhasse para ele. O homem tem assumido o papel de Senhor, e Deus passou
a vida inteira fugindo de Deus, com o seguinte critério: olha, quando eu estiver mais velho, olha, depois que eu curtir, eu vou buscar a Deus. Lá na frente, Deus vai me esperar, vai dar tudo certo. Querido, Deus quer falar com você hoje. Pode ser que você não tenha esse tempo que você pensa que vai dar certo. Pode ser que as coisas não vão sair da maneira como você quer. Nós estamos vivendo uma geração que está muito voltada para si mesma. Uma espiritualidade farsante que tem se pregado hoje que Deus está dentro de você. Você tem que desenvolver o Deus que está dentro de você. Mas não estamos falando do Espírito Santo. Estamos falando do homem se tornar Deus. O homem se achar Deus, Senhor do seu destino, Senhor da sua vida. Entenda. Em que ponto você pode ser Senhor do seu destino? Somente na escolha do mal. Porque para o céu só vai entrar aqueles que Deus de fato aprovar dizer: vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É dele, compete a ele me aprovar ou me reprovar. Ele me deu esse direito de escolha, de livre-arbítrio, em servir a ele ou não. Em Lucas capítulo 19, o Senhor Jesus, quando chega em Jerusalém, fala: olha, no versículo 42 a 44, se tu conhecesse, se nesse dia vocês reconhecessem a visitação de Deus, mas infelizmente vocês não reconheceram. E ele diz: olha, vocês ficaram entrincheirados, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado. Por que razão? Porque não reconheceram o tempo da visitação do Senhor. Querido, todo dia Deus tem falado com você. Todo dia Deus tem falado comigo, Deus tem falado conosco. Talvez você diga: pastor, não, pastor, eu não ouço. Não, entenda, não é Deus que está falando, é você que não está percebendo. É você que não está parando para ouvir. É você que não está prestando atenção. Mas entenda, Deus insistentemente tem falado com cada um de nós. Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. Eu olho para esse texto bíblico que retrata Saul, dá um frio na espinha, sabe por quê? Porque Saul era um ungido de Deus. Ele foi um homem que experimentou Deus. Ele esteve ao lado do grande profeta Samuel. Ele tinha a experiência de já ter estado no meio da escola dos profetas. Ele profetizou no meio dos profetas. E deixou as coisas desandar de uma maneira tão horrorosa. Ele cometeu alguns erros. Não temos tempo aqui para detalhar todos os erros pela qual Saul cometeu. Mas eu quero voltar ao texto, porque a Bíblia está dizendo aqui, no texto que nós lemos, que Saul, ele tinha desterrado, versículo 3, todos os necromantes e adivinhos. O que significa isso? Que em cumprimento da lei do Senhor, todos aqueles que consultavam os mortos, todos aqueles que exerciam a feitiçaria, a bruxaria, eram punidos com pena de morte. Esse era o conceito e a palavra do Senhor em Israel. E Deus havia determinado que quando eles entrassem na terra, não se praticasse a feitiçaria, a consulta aos mortos. E Saul cumpriu cabalmente essa ordem do Senhor. Ele excluiu, ele expulsou. Porém, neste momento da vida dele, a Bíblia diz qual é o contexto que ele está. A Bíblia faz questão de dizer: Samuel tinha morrido. Samuel era a muleta de Saul. Ele sabia que Saul era o intercessor dele. Samuel era o intercessor de Saul. E Saul descansava um tanto quanto, porque Samuel tinha uma afeição por Saul, tinha dó de Saul. Mas cada um de nós somos individuais diante de Deus, irmãos. Samuel morreu. As coisas não iam bem. E os filisteus se acamparam
Saúl já estava velho. Havia passado 40 anos. Se considerarmos que ele entrou no trono aos 30, ele já estava beirando seus 70 anos de idade. E agora, ele sente medo. Está cheio de temor. Mas uma coisa me chama a atenção aqui. Em nenhum momento, Saúl se arrependeu. Saúl não se humilhou. Saúl não teve em seu coração nenhuma postura de mudar diante de Deus. Ele passa então a consultar o Senhor. A Bíblia diz aqui que Saúl, no versículo 6, consultou Saúl ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, e nem por profetas. 3 meios de revelações. Saúl, ele vai recorrer porque ele quer ouvir Deus. Está aflito, está angustiado, está desesperado. E ele então, com aquele medo terreno, começou a clamar que ele queria ouvir a voz de Deus. Mas por sonho não recebeu nenhuma revelação. Deus falou com tantas pessoas na Bíblia através de sonhos. Saúl não sonhou nada. O que era o urim? O urim e o tumim eram 2 objetos, possivelmente 2 pedras, que eram usados pelos sacerdotes. E neles estava ali a resposta de Deus para alguma causa. Quando alguém tinha uma causa para consultar o Senhor, ele ia até o sumo sacerdote, que estava junto ao seu peitoral, e ele tomava o urim e o tumim, e recebia-se assim a revelação de Deus. Quando eu lia esse texto, eu observava aqui alguns pontos que eu quero repartir com você. A Bíblia diz que Deus não falou com Saúl através desse prospecto sacerdotal. Mas aqui tem um ponto da história que traz um nuance de problema. Sabe por quê? Porque Saúl, lá atrás, anos antes, na sua loucura de perseguir a Davi, sabe o que ele fez? Ele pegou 85 sacerdotes da terra de Nó. Ele pegou os sacerdotes e matou todos eles. Matou mais de 300 da família sacerdotal. O filho do sacerdote fugiu para Davi. Abiatar, por estar com Davi, levou o éfode e o urim e o tumim. Olha, mas a Bíblia está dizendo aqui que ele consultou a Deus através do urim e do tumim. Sabe que alguns comentaristas apresentam para essa situação? Saúl, devido ao fato da estola sacerdotal com o urim e o tumim ter sido levado para estar com Davi, ele então resolveu fazer para si uma estola sacerdotal, resolveu produzir um urim e um tumim, e ele queria que Deus falasse com ele por aquilo que ele inventou. Amados, isso para mim me abre um leque muito forte para o nosso tempo. Urim e tumim significa luzes e perfeições. Era a maneira de Deus dizer o sim e o não. Mas Saúl havia rejeitado. Saúl havia assassinado esse meio, os sacerdotes, e agora ele cria um meio de Deus falar. Mas Deus não responde, sabe por quê? Porque Deus não pode ser manipulado por ninguém. Ninguém pode manipular Deus. Quantos grupos que têm surgido, quantas seitas heréticas que têm tentado manipular Deus, que têm tentado dar voz a Deus naquilo que Ele não está falando. Isso é uma grande tragédia para a vida do homem, quando ele tenta manipular a voz de Deus. Nem por sonhos, nem por urim, nem por profeta. Havia uma escola de profetas. Samuel morreu, mas ficou
no início da mensagem, soberania de Deus. Saul buscou muito tarde a Deus. Deus estava dizendo para ele: agora não. O meu limite contigo, Saul, acabou, encerrou. Meu tempo com você fechou. E ele, aqui dentro do seu desespero, ele vai em busca de uma resposta que Deus se recusa a falar com ele. Tem um texto de Amós capítulo 8, versículo 11. O profeta Amós, ele diz: olha, assim diz o Senhor, tem dias que andarão errantes de canto a canto, procurando a palavra do Senhor e não encontrarão. Terão fome, não fome de pão, não sede de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Hoje é tempo da graça, amados. Hoje é tempo da oportunidade. Porém nós, às vezes, consideramos irrelevante. Porém entendamos nós, Deus, ele é soberano. E se ele se recusar a falar quando você quiser que ele fale? Hoje ele insiste com cada um de nós, tem falado. Mas nós às vezes rejeitamos, viramos as costas, não queremos ouvir a voz de Deus, não queremos ouvir a voz do Senhor, não consideramos o que Deus está falando conosco. Quando você chega em casa, observa um detalhe que eu vou falar para você. No capítulo 28, Deus se recusa a falar com Saul na terra de Israel. No capítulo 30, quando você olha lá, Davi está lá na Filístia, na cidade de Ziclag. Davi consulta a Deus e Deus dá toda a direção para a vida dele. Mesmo ele não estando em território de Israel, mesmo no prospecto geográfico, diferente de estar na terra da aliança, mas a questão é o coração dele que estava em aliança com Deus. Saul estava na terra da aliança, mas seu coração longe, totalmente fora do propósito. E por isso Deus se recusa a falar com Saul. Mas aí o que faz Saul? A maior loucura que um homem pode fazer. O versículo 7 diz que Saul resolve procurar uma necromante. Ele resolve procurar uma feiticeira que viesse a consultar o profeta Samuel, que já havia morrido. Saul sabia que era abominável. Ele havia mandado exterminar todas as necromantes. E agora, ele resolve consultar os mortos para trazer uma revelação para ele. Confesso que quando eu olho para esse texto, eu fico estarrecido. Porque ele pergunta para o seu núcleo de soldados ali: vai buscar para mim, eu preciso achar uma necromante. Ele não deu um grito grande, não. Era só para os próximos. E alguém já levantou o dedo, eu sei. Lá em Lindor, dá mais ou menos 10, 12 quilômetros daqui, Saul. Tem uma. Queridos, como tem pessoas que estão prontas para nos inclinar para o mal. Como tem pessoas prontinhas. Você pensou em pecar e dizer: rapaz, já sei. Olha, é assim, assim. E te encaminha, te empurra. O diabo tem sempre os agentes dele para te empurrar para o mal. Porque aqui poderia alguém dizer: Saul, que é isso, Saul? Se a coisa já está feia. Na situação que você está, você vai buscar em uma necromante, Saul, que é isso, é loucura. Cadê um sábio? Cadê alguém para dizer: Saul, não faça isso? Se a coisa está ruim, vai ficar pior, Saul. Mas não, amados. Pelo contrário, alguém indica, alguém diz: Saul, se você quiser, eu vou com você. Aqui começa a desgraça desse homem. Sabe o que ele tem que fazer? Depois de 4 décadas no reinado, aquele homem arranca as suas roupas reais, com suas insígnias, arranca aquela roupa de honra e veste roupa
diabo tenta te despir de toda a honra que o Senhor te concedeu para te colocar em uma situação de trapo. A história de Saul começa naquele momento, exatamente ele perdendo a honra de ter que andar disfarçado. Um outro ponto que me chama a atenção é que a trajetória de Saul de Gilboá até Endor, quando você olha dentro do mapa, ele tem que passar paralelamente no meio do arraial dos filisteus. Quando nós estamos determinados a ficar, nós não olhamos o perigo aqui pela qual nós estamos andando. Estamos andando do lado do abismo, mas quando estamos decididos, determinados, compelidos a isso, não olhamos para os riscos que estamos correndo. Saul sai que hora? De noite. De noite é a hora das trevas, hora da escuridão, andar no escuro. O grande rei agora vai andar no meio das trevas, no meio da escuridão. E não tem tropa. Só dois homens juntamente com ele. E sai ele em meio àquela escuridão para chegar na casa de uma mulher feiticeira. E quando ali ele chega, a Bíblia diz que esta mulher, ela, a primeira coisa que ela diz: olha, Saul já mandou matar todos. Eu não posso colocar minha vida em risco. E Saul, naquele momento de pecado, ele diz: olha, eu juro por Deus. Entende? No meio do pecado da podridão, eu juro por Deus que nem vão mal vai te acontecer. A mente dele já estava toda tomada pelo pecado, que agora ele coloca Deus no meio da atrapalhada dele todinha. Aquela mulher pergunta para ele: quem você quer consultar? Eu queria que você prestasse atenção nisso aqui agora. Tem muito crente confundido. E eu digo, pior do que isso, tem muitos teólogos confundidos. Fiquei um pouco estarrecido com o posicionamento de muitos teólogos, de muitos comentários bíblicos. Porque nesse momento essa mulher evoca com seus poderes os espíritos dos mortos. E a Bíblia diz que ela, naquele momento em que está evocando ali, dá um grito. Grito de assombro. Grito estarrecedor. Ela olha para Saul e diz: você é o rei Saul? Por que você me enganaste? E Saul de imediato questiona: o que você está vendo? Ela diz assim: eu vejo um ancião subindo, envolto em uma capa, deuses que sobem da terra. Sabe o que Saul faz? Ele dá o grito: é Samuel. Se joga no chão, prostra o rosto em terra. E aqui está a maneira como eu descrevi. Vou dizer para você: o show do diabo começa. O show de Satanás é estabelecido naquele momento. Sabe o que eu disse no começo para vocês aqui, falando sobre os teólogos, sobre os comentários? Porque muitos rabinos, teólogos, comentaristas bíblicos acreditam que quem apareceu ali foi o próprio Samuel. Contesto veementemente essa posição. Para mim, considero impossível esta forma de interpretar esse texto. E vou dizer por quê. Deus foi enfático em dizer: ele não falava com Saul, nem por sonhos, nem por urim e nem por profetas. Deus já não estava mais à disposição para falar com Saul. Como Deus agora
verdade. Quando olhamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 16, quando Jesus está narrando sobre o rico e Lázaro, o rico grita e diz: Senhor, envia alguém dentre os mortos. Abraão diz: não, impossível. Quem está daqui não passa para lá, quem está de lá não passa para cá. Acabou, passa o miserável. Por que faço questão, amados, de pregar essa mensagem? Porque estamos vivendo em tempos de engano. Satanás tem usado os seus enganos, os seus loucos, para enganar muitas e muitas pessoas. Mesmo você lendo no texto bíblico, que Saul ficou extasiado, Saul ficou comovido. Mas é um show de Satanás. Quando Satanás entrou no Éden, e que ele preserva pecar, ele usou o quê? A palavra. Foi assim que Deus disse. Ele está usando o quê? É assim que a palavra de Deus diz. É assim que Deus falou. E ele enganou usando a palavra. Quando Satanás foi tentar Jesus ali no deserto, o que ele disse? Está escrito: aos teus anjos darão ordem a seu respeito. Já conhece a Bíblia, irmão? O diabo conhece a palavra. E ele sabe como te enganar. Ele sabe como te ludibriar. Então entenda uma coisa: essa coisa de psicografia, crente não tem psicografia. O sangue de Jesus tem poder. Esse dia apareceu um pastor lá na internet, e está lá ele com a caneta lá, estou recebendo, porque o sangue de Jesus tem poder, mano. Deus fala através do seu Espírito em nós. Deus não usa em momento algum, em espécie nenhuma, de Espírito que morreu. Não tem mensagem nenhuma de alguém que morreu, que já partiu para você. Deus não usa essas técnicas. Deus não usa essas coisas. O engano de Satanás tem sido tão forte que tem crente agora que está regendo vida por horóscopo. Me assusto com isso. Ei, querido, sua vida tem que ser regida por Deus, não é por astros. A Bíblia diz em Gênesis que sol, lua, estrelas foi dado como propósito de estabelecer tempos e épocas da terra, não da tua vida. Tua vida não pode e não é regida por astros. Não tem astro nenhum. Se você se submete a esse tipo de coisa, saiba, quem vai reger você é o diabo. Porque ele tem prospectos sugestivos. Ele dá sugestão. Seu dia vai ser assim, 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 assim. Aí você lê aquilo, você absorve aquilo e se submete àquela cadeia que o diabo está te colocando. Nós não somos, de maneira alguma, enquadrados dentro de um quadro de horóscopo onde você é um signo ou outro. Não. Você é filho do Senhor, amado de Deus. Deus tem um propósito da tua vida. Ele cuida, trata você de maneira igual. Ele não faz separação de nós dentro desse processo. Mas infelizmente o esoterismo tem tomado conta de muitos crentes. Faça questão, amado, de dizer isso. Entenda. Sabe quem guarda a tua vida? Deus. Em nome de Jesus. Em nome, escuta o que eu vou dizer. Não tem lenço, sal grosso, pirâmide, arquinha, não tem nada que você vai botar no bolso, vai te brindar, não. A Bíblia não diz que nenhum objeto vai te guardar. A Bíblia diz que aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansa. Está sendo trazido para a igreja todo um prospecto esotérico, onde o diabo está deitando e rolando com essa cabecinha de crente que está se abrindo. Estamos, às vezes, tomando a postura de Saul. Estamos indo buscar os atos condenáveis e trazendo para dentro de nós e achamos que estamos consultando Deus. Deus não vai falar com você por outro meio que não seja a sua palavra e através do Espírito Santo. Deus não vai usar, amados. Deus não vai usar o horóscopo para falar com você. Deus não vai usar as questões desta vida espirituais, de espiritualista, sugestões, cartas de tarô.
fuja. Fuja. Pois o inimigo, ele é o grande enganador. Saul foi terrivelmente enganado. Morreu enganado. Cometeu suicídio. Porque recebeu uma palavra que não era de Deus. Eu quero terminar. Mas antes de terminar, faço questão de colocar o que eu disse, amados. O diabo é enganador. Quando Deus estava arrancando o povo do Egito, James e Jambres foram os dois feiticeiros que fizeram com que o cajado se transformasse em serpente, que fizeram com que a água se transformasse em sangue, que fizeram com que rã saísse do Nilo. Ei, amado, o diabo, sim, ele tem poder, ele ludibria. E tem muita gente sendo enganada porque tem manifestações. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses 2:9, que o anticristo ele virá com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Se você corre atrás de prodígio, cuidado. Se você se impressiona apenas com milagres, você não tem embasamento da palavra, você está correndo risco. Você está assumindo risco desnecessário. Quando Paulo chegou na cidade de Filipos, havia uma moça que tinha a fila da cidade inteira, porque aquela moça contava a vida de todo mundo, adivinhava tudo, falava tudo. E como é que falava? Através do poder dos demônios. O dia que Paulo falou demônio, eu te repreendo, vai embora. Ela não sabia mais a vida de ninguém. O enganador tem como propósito destruir sua comunhão com Deus, te humilhar, te jogar na lona, te afastar do propósito do Senhor. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, que Satanás ele tem o poder de se disfarçar em anjo de luz. Entenda isso. Ele pode aparecer para você como se fosse um anjo de luz. Tamanho poder de ludibriação e de engano que ele tem. Sabe qual é a nova agora do diabo? E tem já crente metido para esse troço? Contato com esse terrestre. A coisa é séria, isso é sério. Já tem crente falando que foi abduzido. Já tem crente dizendo que falou com extraterrestre e que recebeu a mensagem: amados, o sangue de Jesus tem poder. Sim, são extraterrestres porque não são da terra, não tem corpo, sim. Mas não são moradores de Marte. Não são moradores de outro planeta. São moradores do reino das trevas. O diabo desceu agora com grande fúria. Ele sabe que ele tem pouco tempo e por isso agora ele está enganando. A Bíblia diz que no final dos tempos, irmãos, aparecerão sinais no céu e na terra. Os homens desmaiarão de terror e de horror diante dos sinais manifestos dos últimos tempos. E o diabo está deitando e rolando com essas manifestações de pessoas que estão tendo contato, estão se comunicando, estão conversando. É uma verdadeira sessão espírita. E com isso, essas pessoas se distanciam de Deus, estão longe do projeto do Senhor. Eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse os seus olhos agora. Deus hoje quer restaurar em você a capacidade de ouvi-lo. Deus ama a tua vida. O Senhor não quer que você saia daqui deste local confundido. Deus fala de maneira clara. Deus fala de maneira específica. E Ele está te chamando. Chamando para os braços dEle. Para você confiar nele. Andar com Ele. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado jamais desprezará o Senhor. Saúl
Porque ele não queria Deus, ele queria só uma palavra que agradasse o coração dele. Muitas pessoas estão buscando uma palavra que agrade o seu coração. Estão buscando coisas que confortem, que sejam agradáveis. Ei, Deus quer que você busque a Ele. Ele é o dono da bênção. Ele tem o melhor para a tua vida. Ele não quer apenas te dar presentinhos. Ele quer morar em você. Ele quer reinar em você. Ele quer te dar uma eternidade junto com Ele. Mas para isso você tem que tomar uma decisão. De não andar segundo os teus caminhos. Não andar do teu jeito, mas tem que ser do jeito de Deus. Da maneira de Deus. Saul caminhou do seu jeito. Terminou de maneira trágica a sua vida. Aquilo que ele condenava foi o que ele foi procurar fazer. Que tragédia. Que tragédia. Um homem terminar sua vida ouvindo o conselho do diabo. Ouvindo a direção do reino das trevas e achando que era Deus que estava falando com ele. A voz de Deus é perfeita. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor traz ânimo, traz esperança. A voz de Deus, ela te dá consolo. A voz de Deus, ela quer te erguer, te levantar. Deus não fala para você para te destruir. Deus não fala com você para te jogar na lama, para te jogar lá embaixo, não. Ele fala para te levantar, para te restaurar, para recomeçar com você, para fazer uma nova história. É interessante que quando Saul sai dali, ele sai quebrado, arrasado e pronto para morrer. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem uma história de vida. Deus tem um projeto de vida para você. Deus tem um projeto excelente para cumprir a tua vida. Mas Ele requer de você o caminho da obediência, da submissão a Ele, de buscar o Senhor. Ele disse e declarou: buscar-me-eis e me achareis, se de todo o coração me buscares. Deus nunca rejeita um coração contrito e quebrantado que busca Ele. Saul foi rejeitado porque o coração dele estava endurecido, empedernecido, obstinado pelo pecado. Hoje Deus está falando com você. Ele ama a vida. Ele quer recomeçar em você um tempo novo. Por isso, em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito Santo. E a Bíblia diz: hoje ouvides a sua voz, não endureçai o vossos corações. Quem tem ouvidos bons, o que o Espírito diz à igreja. Ele ama você. Eu quero orar com você agora. Os seus olhos fechados. Olha, Senhor. Coloque diante dele suas dúvidas, seus temores, seus questionamentos. Ele está aqui para te ouvir. É tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar o Senhor. Ele está de braços abertos. Ele não encolheu seus braços, não tapou os seus ouvidos. Ele se importa com você. É por isso que nessa noite ele está falando assim contigo. É porque Ele ama, Ele ama, Ele ama você. Ó Deus, ministra, Senhor, sobre cada coração. Senhor, renova a aliança, restaura corações, Deus, nessa noite. Senhor, que haja um ministrado do teu Espírito, que seja quebrado e despedaçado todo engano, todo forjamento do maligno, que tenta roubar a nossa honra, que tenta roubar a nossa herança, que tenta roubar aquilo que o Senhor preparou de melhor para nós. Nós repudiamos, Deus, toda oferta de Satanás, repudiamos toda a orientação, todo o conselho das trevas, porque escolhemos a Ti, Deus. Escolhemos a Ti, Senhor. Escolhemos a Ti, ó Deus. Queremos o Senhor na nossa vida. Reconhecemos o Teu amor por nós. Reconhecemos que o Senhor tem um plano maravilhoso, maravilhoso, plano eterno, plano de bem, plano de amor para com as nossas vidas. Toca, Deus. Toca nos corações essa noite, Deus.
Você que quer fazer uma nova aliança com Deus. Você que entendeu que Deus está te chamando. Alguma coisa aconteceu no mergulho. Alguma coisa te paralisou. Mas o mesmo Deus que te ama está com as mãos estendidas. Te acolher, te abraçar. Ele quer começar algo novo. Senhor, quero. Ele quer começar algo maravilhoso na tua vida. Quero, Senhor, que aquela chagará. Hoje ele quer renovar o teu interior. Quero os milhões.